Deus quer um povo bem disposto para reinar sobre toda a terra. Nós não vamos morar no céu, como a gente aprendeu, né? Que nós iremos morar no céu quando Jesus voltar. Não, gente, nós vamos morar aqui na terra. Nós vamos reinar aqui na terra com Ele, no reino milenar, né? O reino de reis e sacerdotes, que será o reino dele, né? E Deus está forjando esse povo no secreto, assim como Ele fez com José. Ele moldou José no secreto para que José se tornasse o governador de todo o Egito, assim como ele fez com Davi, forjando Davi no secreto para ele se tornar o rei de todo Israel, assim como ele fez também com o povo de Israel, né, no deserto, treinando eles, né, no secreto ali no deserto, para que eles viessem tomar posse da terra prometida, posse de Canaã. Assim ele está fazendo com os filhos dele. Ele está fazendo comigo, com você, com todos nós, para que a gente possa se tornar um povo forte, bem disposto para tomar posse da terra. Porque o mundo pode até jazer no maligno, tá, gente? Mas ele não pertence ao maligno. Os filhos de Deus precisam entender isso. Quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade, né, sobre a terra. Ele entregou nas mãos de Satanás, ok? Quando Jesus veio, Jesus tomou de volta essa autoridade. Quando ele morreu e ressuscitou, ele tomou de volta essa autoridade e devolveu nas mãos dos filhos de Deus. Então, Satanás, ele tem no máximo poder, tá? Nós temos poder e autoridade sobre todo o poder de Satanás. E é isso que os filhos de Deus precisam aprender, a ter essa mentalidade de que nós é que mandamos aqui, nós que governamos a terra. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem um pouco menor do que Deus, né? E o coroou de glória e deu a ele poder sobre poder e autoridade, né, sobre todas as obras das mãos de Deus. Então a gente precisa mudar essa mentalidade de escravos, deixar Deus moldar a nossa mente, tirar essa mentalidade de escravos, essa mentalidade que nós somos escravos do pecado, escravos de Satanás, que nós somos pecadores, somos pobres, coitados. Gente, pelo amor de Deus, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós somos reis e sacerdotes. Enquanto a gente não tirar essa mentalidade de escravos e deixar Deus colocar essa mentalidade de reis na nossa mente, né, mudar para que a gente tenha a mentalidade de reis, nós vamos continuar sendo escravos de Satanás, escravos do pecado. Então precisamos deixar Deus mudar essa mentalidade. Gente, vai aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de dois gumes, gente. Ela vai libertar vocês. É a verdade que liberta, que Jesus tanto fala, né? Então, Deus está fazendo isso com cada um de nós, forjando a gente no secreto, para que a gente possa tomar posse dessa terra. E Ele não está querendo que a gente comece a tomar essa posse só quando Jesus voltar. Ele quer isso para ontem, para que a gente já comece a agir como reis e sacerdotes, de fato, né? Como dominadores dessa terra, como Ele quis desde o princípio. Então, uma coisa que Deus falou para mim que Ele está fazendo, Ele está nos treinando, nos forjando, nos preparando, nos moldando no secreto, para que a gente se torne um exército de insurgentes. O divergente, para quem não sabe o que é insurgente, é parecido com divergentes. Os divergentes são as pessoas que são contrárias ao sistema, certo? Eles vivem diferente do que o sistema ensina, ok? Já os insurgentes não, eles também vivem diferente do que o sistema, mas eles não só apenas vivem diferente do que o sistema ensina, mas também eles batem de frente com o sistema. Eles vão entrar em combate contra o sistema. Não é o divergente é aquela pessoa passiva, ela só vai viver a vida dela diferente, só isso. Já o insurgente não, ele vai também bater de frente com o sistema. Ele só viver diferente não vai ser suficiente, ele vai bater de frente. Por que isso é necessário? Deus está querendo forjar a gente no secreto para que ninguém veja, para justamente nos proteger, para que a gente possa bater de frente com esse sistema maligno que já está, né, com o espírito do anticristo, né, agindo nesse mundo. Ainda não é o anticristo, mas é o sistema, é o espírito dele que está agindo no mundo, né, como João fala, né, na primeira carta dele, que já está nesse mundo,
porque o anticristo ele só vai conseguir vir, gente, quando a palavra de Deus for retirada da terra, tá? O que retém o anticristo é a palavra de Deus, porque todas as leis do homem estão embasadas na lei de Deus. Então, tirando a palavra da terra, aí ele reina, tá bom? É só assim que ele vai reinar. Então, até lá, ele não vai reinar ainda. E ele precisa que seja um só governo, um só idioma, uma só religião e uma só moeda, certo? E um só governante, que será ele. Mas por que Deus quer que a gente então bata de frente com esse espírito do anticristo, né? Antes que aconteça isso. Porque precisa haver um avivamento, a gente precisa de ter um pouco mais de refrigério antes que aconteça a grande perseguição contra a igreja, a grande tribulação, né? Nossos filhos que vão vivenciar mais essa fase do anticristo governando. Então, a gente precisa de um tempo de estabilidade, de refrigério, para que a palavra de Deus possa ser transmitida com mais fluidez, sem tanta interferência, como foi no começo da igreja, né? É como Salomão fala, né? Não há nada novo debaixo do sol, né? Tudo que uma vez já aconteceu vai voltar a acontecer. No início, lá em Atos, mostra que a igreja conseguiu ter um tempo de estabilidade antes de começar a perseguição. Eles conseguiram ter um tempo de refrigério para que a palavra fosse ensinada, para que a igreja conseguisse se estabelecer para depois acontecer essa perseguição. E Deus está fazendo isso justamente com filhos e filhas que estão longe de todo e qualquer sistema. São pessoas que não estão apegadas a sistema nenhum. Ele precisa de pessoas livres que não estejam idolatrando nada nem ninguém. Então ele está fazendo isso no secreto, forjando no secreto, forjando ali sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba. E de repente vai ser como Davi, né? De repente, como por exemplo José dormiu, né? José acordou como escravo e foi dormir como o governador de todo o Egito. Davi acordou como um mero pastor de ovelhas e foi dormir como um matador de gigantes. Foi dormir como um matador de gigantes, né? Como uma pessoa que está sendo perseguida ali, né? Pelo rei. E foi dormir como o rei da tribo de Judá. Davi foi dormir como um cara que era considerado contra a lei, né? Contra o reino. E depois foi dormir como o rei de todo Israel. Então ele acorda de um jeito e de repente se torna o rei de todo Israel, né? Será que ele imaginava que isso ia acontecer? Então Deus está forjando a gente no secreto, até mesmo para dar mais estabilidade para cada um de nós, para que não aconteça quando esse dia chegar de bater de frente com o sistema, não aconteça como está acontecendo com muitos líderes religiosos aí que a gente vê, que estão escandalizando o povo, estão caindo em cada pecado, cada coisa errada que eles estão fazendo, que está escandalizando o povo, está difamando o nome do Senhor entre as nações, né? As pessoas olham e falam, nossa, se isso é ser cristão, eu não quero ser, né? As pessoas que não são cristãs ainda, e até os cristãos estão escandalizando, ou seja, se apartando da fé por causa dessas pessoas, porque não tiveram esse tempo no secreto com Deus para serem forjados, para que Deus sustentasse eles direitinho na palavra, gravasse a palavra no coração deles, que é a mente, para que aí sim eles pudessem bater de frente com o sistema. Então tem gente que está muito despreparada, assumindo lideranças. Não é essas pessoas que Deus quer, tá? Ele quer pessoas que estão sendo tratadas no secreto. São os trabalhadores da última hora, né? Nós vamos chegar na última hora e vamos fazer muito, né? E vamos receber tanto quanto as pessoas que vieram antes de nós. Então, se você tá aí no secreto, sendo forjado no secreto, não fica chateado. Ai, poxa, Deus me prometeu que eu ia ser bem conhecido e tudo mais, e nada tá acontecendo, eu tô aqui no mesmo lugar, ninguém me vê e tudo mais. Calma, isso é só o cuidado de Deus, para que você não venha cair em tentação lá na frente. Ele tá cuidando de cada detalhe, tá? Pode não parecer agora, mas é sério, Deus sabe qual vai ser cada pedra de tropeço que Satanás vai colocar na sua vida lá na frente, porque ninguém tá vendo você agora, então você é irrelevante pro sistema, né? Não é tão importante ou determinante pro sistema, mas quando você começar a agir, quando Deus começar a agir através de você,
você vai ser visado, né? Todos os inimigos vão querer te atacar, né? Todas as nações me atacaram, né? Como diz Davi, né? Mas em nome do Senhor eu as destruí. Então, todos os inimigos vão atacar a gente, mas como a gente vai estar tão forte, em nome do Senhor nós iremos destruir cada um deles. Porque é necessário que o povo de Deus receba esse derramamento da palavra antes que a palavra saia da terra. Então precisa desse tempo de refrigério, desse tempo de descanso antes do fim. Então não se preocupe se ainda não aconteceu. Calma, é só Deus cuidando de você, Deus cuidando de mim, Deus está cuidando de todos nós. E no final vai ser maravilhoso, gente. Só confie no Senhor, teu Deus, e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todas as coisas e Ele endireitará as tuas veredas. Então, gente, eu vou ficar por aqui. O vídeo de hoje é sobre isso. Tenham paciência, Deus está cuidando de tudo. E quando acontecer, será tremendo, será extraordinário. As pessoas vão ficar sem entender como assim, o que aconteceu, né? Essa pessoa não era nada, não era ninguém, de repente ela tá famosa, de repente ela tá conhecida. Gente, aproveite esse tempo do secreto para aprender, para poder errar também, se tiver que errar. Agora é a hora de errar, para não chegar lá na frente de todas as pessoas e difamar o nome do Senhor, ok? Então aproveita esse tempo, que esse tempo também é um tempo que Deus ele está fazendo alianças, porque nós somos protegidos pelas alianças. O que é aliança? Alianças são as promessas. Deus faz promessas para nos proteger, porque aí o inimigo, quando for tentar atacar a gente, ele não pode nos matar, porque Deus fez uma promessa. Então a gente está seguro nas promessas de Deus, ok? Nessas alianças que Deus faz com a gente, e aí o inimigo não pode fazer mais do que ficar falando, sabe? Falando palavras negativas, tentando fazer a gente desistir. Não desistam, tá? Não desistam. Não deixe que o demônio da negação fique aí na cabeça de vocês, falando coisinhas, porque ele sempre vai atacar de 3 formas. Depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Mas basicamente ele ataca começando dizendo: será que foi isso mesmo que Deus falou com você? Ele primeiro põe dúvida no nosso coração, igual ele fez com Eva lá no início, né? Depois, quando ele vê que isso não funciona, ele pega e fala: não, mas não vai dar certo, não vai dar tempo. Aí, se ele vê que não funcionou também, porque você continuou firme ali, vai dar certo, vai dar tempo, aí ele vem com o terceiro ataque, que é: não, mas você não merece isso. Você lembra daquele pecado que você cometeu lá no passado? Você lembra disso, daquilo? Você não é digno. Então fiquem espertos, quando começar a vir esses pensamentos na sua cabeça, repreende em nome de Jesus, tá? Não dê ouvidos. Se apegue à palavra de Deus, ao que Ele falou com você. Repita a palavra de Deus. Todas as alianças e promessas que Deus fez a você, faça como Ele fala em Abacuque, né? Escreva com letras bem grandes e coloque num lugar que dá para ser visto até por quem passar correndo. Que aí todos os dias, quando você acordar e você olhar aquelas promessas, você vai se lembrar do que Deus falou. Então vai ficar ali gravado na sua cabeça. Então vai ser uma arma, um escudo contra os ataques do inimigo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse assunto, se assim Deus quiser, se assim Deus permitir. Então, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.